Você já imaginou instalar um programa no Linux e sem perceber entregar suas senhas para um criminoso? Pois é, durante muitos anos usuários Linux repetiram uma frase que praticamente virou um mantra no meio da comunidade, de que no Linux não existe vírus. E embora o Linux continue sendo um dos sistemas operacionais mais seguros no mundo, na minha visão, isso não significa que ele seja imune a ataques. Isso porque, na verdade, os criminosos estão ficando também cada vez mais eficazes e inteligentes, é claro. E dessa vez eles decidiram atacar justamente um dos recursos mais queridos pelos usuários do Arch Linux, o AU. E se você usa Arch Linux, Endeavour OS, o Cache OS ou qualquer distribuição baseada no Arch, talvez essa notícia faça você olhar para os pacotes instalados com outros olhos. Isso porque, segundo informações, mais de 1.500 pacotes podem ter sido comprometidos em uma campanha maliciosa que chamou a atenção da comunidade Linux pelo mundo inteiro. Mas calma, que isso não significa que o Arch Linux foi hackeado, tá? E também não significa que você precisa formatar o computador correndo, tá? Fica tranquilo. Na verdade, a história é muito mais interessante e preocupante do que parece. Como esse ataque aconteceu? Quem estava por trás dele? E quais informações eles tentavam roubar? E principalmente, será que você e eu fomos afetados? Eu não fui porque eu não tenho nenhuma distribuição baseada no Arch, né? E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Imagine que você acabou de formatar seu computador, instala o Arch Linux, coloca seus programas favoritos, abre o terminal, digita um simples comando EA-S, nome do programa. Alguns segundos depois, o software está funcionando normalmente. Você fecha o terminal, continua trabalhando, abre o navegador, entra no GitHub, no banco, no Discord, no Telegram. Tudo parece absolutamente normal. Só que nos bastidores, um malware pode estar coletando informações da sua máquina sem que você perceba. Foi exatamente esse cenário que assustou a comunidade Linux nas últimas semanas. Pesquisadores descobriram uma campanha maliciosa apelidada de Atomic Arch, que utilizava pacotes do AU para distribuir código malicioso. No começo, acreditava-se que eram poucos pacotes, depois dezenas, depois centenas, até que a estimativa chegou próximo de 1.500 pacotes potencialmente comprometidos. Foi um dos maiores incidentes já registrados envolvendo o AU. Quando uma notícia dessa aparece, muitas pessoas saem correndo para as redes sociais, não é verdade? Dizendo, viu, Linux também pega vírus. Outros até afirmam, o Arch foi hackeado. Mas isso não é verdade. O Arch Linux continua muito seguro. E os repositórios também continuam muito seguros. Isso porque, galera, o problema aconteceu exclusivamente dentro do Arch User Repository, mais conhecido como AUR. E entender essa diferença é fundamental, hein? Isso porque muita gente acaba confundindo uma coisa com outra, que não tem nada a ver. Se você nunca usou o Arch Linux, talvez esteja se perguntando, o que é esse tal de AU? O AU funciona como uma enorme biblioteca criada pela própria comunidade. Enquanto os repositórios oficiais são mantidos pelos desenvolvedores do Arch, o AU permite que qualquer usuário publique scripts para instalar programas. É justamente isso que faz o Arch Linux ser tão poderoso. Existem milhares e milhares de softwares disponíveis ali. Muitos deles sequer existem nos repositórios oficiais. É praticamente impossível usar Arch por muito tempo sem recorrer ao AU em algum momento. Mas essa liberdade também traz uma responsabilidade, porque quem publica esses pacotes é a comunidade.
e nem sempre todos recebem a mesma revisão de segurança. Foi exatamente essa característica que os criminosos exploraram. Ao contrário do que muita gente imagina, eles não criaram pacotes falsos. Isso chamaria muito a atenção. Galera, a estratégia foi muito mais inteligente do que isso. Isso porque alguns pacotes do AU no decorrer do tempo acabam ficando sem o seu mantenedor. São os chamados pacotes órfãos. E quando isso acontece, outro usuário pode assumir a sua manutenção. E foi exatamente aí que os criminosos agiram. Eles adotaram diversos pacotes abandonados, depois alteraram seus arquivos do pkgbuild. Visualmente, nada parecia diferente, mas escondido dentro do script existia um comando que baixava componentes maliciosos durante a instalação. Ou seja, o usuário acreditava estar instalando apenas um programa, enquanto isso o computador recebia um malware sem qualquer aviso, totalmente desapercebido por debaixo, na maciota. Parece até coisa de brasileiro, né? Esse não era um vírus criado para destruir arquivos. Também não era um ransomware. O foco era outro: roubar informações. Segundo as análises dos pesquisadores, o malware procurava tokens do GitHub, chaves SSH, credenciais do HashiCorp Vault, dados do Slack, Microsoft Teams, Discord, Telegram, cookies armazenados pelos navegadores, informações de autenticação utilizadas por desenvolvedores. Ou seja, os principais alvos eram justamente pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, quem possui acesso a servidores, empresas, infraestruturas, projetos privados. Um único token roubado pode abrir portas para ataques muito maiores. Ataques ao Linux não são novidade, tá, galera? O que chamou a atenção dessa vez foi a forma utilizada, pois, como mencionei no início, eles mudaram a tática. Eles não criaram nenhum pacote, eles não fizeram nada que já não existisse, apenas se apossaram de pacotes que deixaram de ter atualizações e ali eles fizeram suas próprias atualizações. Em incidentes anteriores, os criminosos simplesmente publicavam novos pacotes maliciosos. E agora foi totalmente diferente. Eles assumiram pacotes já conhecidos pela comunidade. O que a galera sempre baixava, o que a galera confiava, eles tomaram de posse. Entenderam? Pacotes que possuíam histórico, downloads, usuários, reputação. Isso aumentava muito a reputação de quem estava ali para fazer a instalação. O ataque foi considerado muito mais sofisticado pela inteligência dos caras. Agora vem uma pergunta importante. Eu uso Linux. Preciso me preocupar? Depende. Se você utiliza Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, OpenSUSE e nunca instala pacotes do AU, as chances de você ter sido afetado por esse incidente são extremamente pequenas. Agora, se você utiliza o Arch Linux, Endeavour OS, Cache OS, Manjaro com acesso ao AU ou qualquer derivado que utilize esses pacotes comunitários, vale muito a pena verificar quais pacotes você possui instalados em seu computador. E principalmente aqueles que foram instalados recentemente. Então, corre lá e dá uma olhada. Existe uma boa notícia. Esse tipo de ataque pode ser bastante reduzido seguindo algumas práticas simples. Sempre prefira os repositórios oficiais quando houver essa opção. Antes de instalar um pacote do AU, leia rapidamente o arquivo pkgbuild
Pode parecer complicado no começo, mas muitas vezes basta observar se existe algum comando baixando arquivos de sites desconhecidos. Também vale conferir quem é o mantenedor do pacote, há quanto tempo ele existe, se outros usuários relataram problemas e, principalmente, nunca execute comandos sem entender minimamente o que eles fazem. No Linux, o terminal é uma ferramenta extremamente poderosa, mas também exige responsabilidade. Esse episódio serve como um lembrete importante. O Linux continua sendo extremamente seguro, mas é importante lembrar que segurança nunca depende exclusivamente do sistema operacional. Ela depende também das escolhas do usuário. O AU continua sendo uma das maiores vantagens do Arch Linux e provavelmente continuará sendo. Mas casos como esse mostram que toda liberdade exige atenção. A comunidade já começou a remover os pacotes comprometidos e reforçar os mecanismos de proteção. E isso mostra uma das grandes forças do software livre. Os problemas aparecem, são analisados publicamente e rapidamente começam a ser corrigidos. Fala, Barbosa! Agora eu quero saber de você. Você costuma instalar programas pelo AU? Já teve algum problema parecido? Ou é daqueles que sempre verifica o pkgbuild antes da instalação? É bom fazer isso, viu? Conta aqui nos comentários, é muito importante para nós. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e ative os sininhos para acompanhar sempre mais notícias, curiosidades e dicas sobre o universo do Linux. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima. Fui!